Já estamos online, então vamos só compartilhar, né? Chamar o pessoal para estar junto conosco. Seja bem-vindo quem vai chegando já. Sejam bem-vindos quem está chegando. Vamos chamando quem vocês querem que escutem. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 75, bastante interessante novamente. Então vamos chamar o pessoal para participar junto conosco. Se quiserem dando um oi, aí quem vai entrando vai dando um oi, que aí a gente vai cumprimentando o pessoal que vai chegando, né? Já chamei. Como falei, hoje nós vamos estudar o versículo 75. O versículo 75 ele é bem parecido nas versões aqui, pelo que nós vimos. São bem parecidos nas versões. Hoje eu vou ler só 4 versões só. Então, 5 versões com a que é a mais parecida, né? Então nós vamos ler só 5 versões que são... Vamos lá. Diz para nós assim, na nova Bíblia Viva, diz para nós assim, ó. Gente, tem um negócio bem na frente do olho aqui. Aí eu ficava ruim de enxergar. Na nova Bíblia Viva diz para nós... Deixa eu só abrir aqui. Nova Bíblia Viva. Eu sei, Senhor, que as suas leis sobre as vidas humanas são justas e que o Senhor tinha objetivo de me ajudar quando me castigava. Na versão fácil de ler, Senhor, eu sei que as suas decisões são justas e que me castigou porque és fiel. No livro, que é a portuguesa, né, diz, bem sei, Senhor, que os teus decretos são justos. Quando me castigastes, é a prova de que queria o meu bem. E aí depois a Almeida Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Almeida 21, nova versão transformadora, tradução brasileira, nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional, são bem parecidas, mudam poucas coisas, daí eu abrangi tudo na mesma coisa, diz assim, ó, bem eu sei, ó Senhor, que os teus juízos, ou os estatutos, ou os julgamentos, ou ordenanças, o que muda é só isso, né? Uma fala juízo, outra fala estatuto, outra fala julgamento e outra fala ordenança. Então assim, ó, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade és fiel ao me afligir, ou ao me castigar, ou ao me disciplinar, ou quando me atribulastes. Ele quer falar a mesma coisa. E a versão mais próxima do original fica na nova Almeida atualizada, que diz para nós assim, ó, bem sei, Senhor, que tu és juiz, bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e que com a tua fidelidade me afligistes. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu fizeste em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos, Senhor, todos os dias louvar e bendizer a teu santo nome. E te pedimos, Senhor, que o estudo dessa noite seja para a honra e para a glória do teu nome, que tudo que nós falar aqui seja de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Opera em nosso viver, transforma a nossa vida, faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em ti a salvação e a libertação e que nós possamos compreender essa tua palavra. Compreender o que o teu profeta queria falar para nós quando ele falou esse versículo. Então nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, andar nas tuas vontades, fazer o que tu queres e que a nossa vida seja inteiramente entregue a ti. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Gente, sabe, eu fico feliz.
A Marta está dizendo ali que quer agradecer a Deus hoje pelo emprego que começou. Que Deus te abençoe, que te traga bastante felicidade e condições financeiras, né? É complicado nos dias de hoje, a gente está bastante... Tá difícil a situação financeira das pessoas, então que Deus abençoe o teu trabalho e tu possa ganhar o pão de cada dia, honrar os compromissos e fazer a vontade. E honrar a Deus, né? Por intermédio também das tuas finanças. Eu fico bem feliz quando a gente lê, gente, é maravilhoso quando a gente consegue entender isso aqui, ó. Uma pessoa falar dessa forma, ó, bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos. Ou na nova Bíblia Viva diz assim, eu sei, Senhor, que as tuas leis sobre a minha vida são justas. Eu sei que as coisas que tu faz, e aqui até falando aqui, depois eu quero ver se eu consigo falar, eu quero ver se eu faço aquela... Todas as quartas-feiras agora, estou lançando no YouTube uns videozinhos de 3 minutinhos, que é para uma reflexãozinha. E essa semana nós fizemos uma reflexão a respeito do Romanos 12, versículo 1, 2, 3. E a semana que vem eu quero ver se eu faço Romanos 8, 28, que diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam de acordo com seus estatutos. E que também ele emenda nesse versículo que diz, Senhor, eu bem sei que as tuas leis sobre a minha vida são justas. E aí a respeito do que foi falado também aqui, o que a Marta está dizendo que conseguiu um emprego, que às vezes as coisas acontecem na vida da gente e nós nos entristecemos, e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Que as coisas acontecem na vida da gente e nós às vezes desesperamos. Paulo diz num versículo, não me lembro aonde que está escrito isso, mas ele diz assim, desesperado sim, porém alegre, porque às vezes nós podemos até, entristecido sim, é isso que a palavra fala, entristecido sim, porém alegre. Nós podemos andar entristecido com as coisas que acontecem na vida da gente. E aí o salmista diz aqui que eu sei, Senhor, que as tuas leis sobre minha vida humana é justa. Eu sei que as coisas que estão acontecendo na minha vida são justas. O Senhor tem objetivos em me ajudar quando me castiga. É isso que nós precisamos entender. Então, eu fico feliz ao ouvir um homem quando ele entende e consegue pronunciar tais palavras. É muito interessante quando nós podemos dizer e agradecer a Deus, Senhor, eu entendo, eu sei as coisas que tu faz, eu conheço os teus estatutos, eu bem sei que o Senhor é justo, eu bem sei que os teus juízos são justos e que inclusive e tu me castiga na tua fidelidade, tu me castiga no momento que eu preciso, nos momentos que são necessários. Eu quero que vocês entendam que quando nós começamos a estudar esse salmo, há 3 anos atrás, que nós começamos lá no versículo 1, que nós falamos para vocês que esse é um salmo acróstico. Um salmo acróstico é um salmo que ele é dividido em 22 partes de 8 versículos. Cada um desses 8 versículos, ele começa com uma letra. Essa letra que nós estamos estudando é a letra 10ª, é a 10ª letra, é a letra Tet. E quando nós começamos isso, nós dissemos para vocês que existe uma dúvida na autoria desse salmo. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Dá-se autoria a 3 pessoas. Ele pode ter sido escrito por Davi, ele pode ter sido escrito por Esdras, ou pode ter sido escrito por Daniel. O que eu quero que vocês entendam que qualquer um desses 3 que tem escrito, seja Davi, seja Esdras ou seja Daniel, não foi na juventude que essas pessoas escreveram. Já eram, quando eles estão escrevendo isso que está sendo escrito, a gente está vendo que é um homem que já é velho, é um homem experimentado, é uma pessoa que conhece Deus, é uma pessoa que fala que Deus tem sido fiel mesmo dentro da aflição e tem sido fiel em afligi-lo com sabedoria.
Então nós estamos vendo que é um homem experiente. Seja Davi, seja Esdras ou seja Daniel, é um homem experiente. E eu quero que vocês entendam que é um homem que está escrevendo, um homem que suportou o peso da tribulação. E aí nós vamos ver, se nós olhar a vida dessas três pessoas, qualquer um dos três sofreu drasticamente. Foi uma vida difícil. Se nós olharmos a vida de Daniel, foi uma vida pesada. Se nós olharmos a vida de Esdras, Esdras foi um dos profetas ele foi profeta no momento em que Jerusalém foi desmanchada, acabou-se em Israel. E aí Esdras começou a falar a respeito da palavra de Deus. Nós vemos isso no livro de Neemias, quando ele começa a pregar em praça pública. Ou seja, ele tinha sido tirado tudo dele. Davi, nós conhecemos a história de Davi, nós vemos o que ele sofreu. E também a história de Daniel, nós vemos o quanto ele sofreu até ele conseguir. Ele foi retirado da família. Ele foi retirado da família e foi levado cativo para o governo de Babilônia. E durante esse governo ele ficou preso. Ele foi... os jovens daquela época foram tudo presos e foram ensinados para andar conforme a Babilônia queria ser. Então qualquer um dos três que tenha sido escrito esse salmo são pessoas donas de conhecimento de sofrimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então são homens que depois de ter suportado o peso de tribulação, eles ainda assim podem bem dizer o nome de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço os teus justos juízos e sei que tudo que aconteceu na minha vida tem um porquê. Por isso que eu disse para vocês que eu quero fazer esses 3 minutos, eu acho que a semana que vem eu vou fazer esses 3 minutos, eu quero falar sobre Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos. E também engatando esse versículo que dizendo: Senhor, eu reconheço os teus justos juízos e sei que quando tu me castigas, tu és justo, a tua justiça está em me afligir, porque me traz para perto de ti essa aflição. Os testemunhos dessas 3 pessoas que nós estamos falando, seja Davi, Esdras ou Daniel, são testemunhos cheios de graças, testemunhos cheios de alegria e traz alegria para as pessoas que estão na volta delas. Nós vemos Esdras pregando, e quando ele manda as pessoas: vão para a casa de vocês, lá no capítulo 8 de Neemias, vão para a casa de vocês agora e se alimentem e voltem depois para ouvir a palavra de Deus. As pessoas: não, eu não quero sair, porque eles estavam apaixonados por aquilo que eles estavam ouvindo, eles queriam ouvir mais da palavra de Deus. Ou seja, o testemunho da vida de Esdras era o suficiente. Quando nós olhamos para a vida de Davi, quando Davi falava a respeito da palavra de Deus, as pessoas se apaixonavam em ouvir a palavra de Deus. E se nós vemos o testemunho de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, eu já fiz a pregação, olhe no canal do YouTube, quando a pregação sobre Daniel 6, onde o rei Dário, um homem que não acreditava em Deus, um homem que era ateu, ora por ele, jejua por ele, e quando chega na porta da cova dos leões, ele diz: por acaso, Daniel, o teu Deus te livrou? E depois ele manda um jejum, ele manda fazer um jejum total de todas as pessoas para que jejuassem em nome do Deus de Israel, o Deus de Daniel. Então ele serve de testemunha, essas pessoas servem de testemunha, um testemunho cheio de alegria, um testemunho para os jovens. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Hoje que nós vemos são igrejas querendo levar a palavra de Deus, ou querendo levar, como é que eu posso dizer? Vamos fazer evento para trazer os jovens para dentro da igreja, vamos fazer balada gospel, vamos fazer... Lá sei eu, agora saiu na internet que agora dia 13 de agosto ia ter como é que é o nome do culto? Como é que é? Vem novinha, o culto. Misericórdia. E aí tinha uma boca mordendo assim, sensual.
Então nós estamos vendo a deturpação do Evangelho, quando a gente vê aqui na palavra de Deus, os homens de Deus, as pessoas queriam conhecer a Deus pelo testemunho da vida deles. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos levar a Deus para as pessoas, não por eventos, não por qualquer outra coisa, mas por gratidão a Deus, por testemunho verdadeiro, por alegria da graça a qual nós conhecemos na palavra de Deus. Não existe, gente, o que eu quero que vocês entendam é que não existe na face da terra algo que nos traga tanta alegria quanto o julgamento de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós somos julgados por Deus, isso traz alegria para a vida da gente. Nós precisamos entender isso. Quando a palavra de Deus diz para nós que Deus castiga aquele que Ele ama. Se nós estamos sendo castigados por Deus, se nós estamos sendo julgados por Deus, Deus está mostrando por nós amor. E é isso que nós precisamos entender. Mas sabe o que nós fizemos? Eu vejo pessoas reclamando da punição, dos problemas, das dificuldades que estão passando na vida, ao invés de agradecer a Deus, assim como o salmista está dizendo: Senhor, eu reconheço o teu justo juízo, e sei que tu és fiel quando tu me aflige, quando tu me maltrata, quando tu me castiga, seja qual for a palavra que tu quiser botar. Mas nós precisamos entender que toda a dispensação da providência de Deus é estabelecida sobre nós em forma de sabedoria. É a sabedoria de Deus que nos julga, é a sabedoria de Deus que nos aflige, é a sabedoria de Deus que nos... é a bondade de Deus. A palavra de Deus diz para nós que quando nós somos... Esse vai novinha parece piada, Josi botou. E pior é que é verdade, sabe? Parece piada mesmo, não é a única, gente, sabe? Não é a única, e não é a primeira também que esse grupo faz, não é a primeira, sabe? Quando a gente vê sabe, eu já contei para vocês a história cara, me sumiu agora o nome do filho do Davi, o rei Absalão, é Absalão, né? O sábio. Salomão, desculpa. Sumiu. Cara, sumiu o nome do homem da minha cabeça. Sumiu também. Abraão. Sumiu o nome da minha cabeça. Já falei para vocês de Salomão. Salomão, a Josi botou que viu o vídeo, é triste, né? É triste de ver o vídeo da vai novinha aí. Gente, eu quero que vocês entendam que quando eu fui falar de Salomão, eu te esqueci o nome dele, mas quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele disse que eu quero sabedoria para reger o teu povo, para orientar o teu povo, preciso de sabedoria. Esse foi o pedido de Salomão. Mas por que Salomão pediu isso? Sabe, que às vezes, gente, sério, se pedir para o teu filho, eu quero que tu seja fiel a ti mesmo aí agora, tu que está aí. E se Deus chegasse para o teu filho agora e perguntasse para o teu filho, o que tu quer? Qualquer coisa que tu pedir eu vou te dar. O que teu filho pediria? Ele vai pedir aquilo. Nós estamos falando de jovens, né? O que teu filho pediria? O teu filho vai pedir aquilo que ele vê que é importante para ti. É isso que eu quero que tu entenda. O meu pai trabalha o dia inteiro e corre atrás de dinheiro. Ele quer uma conta bancária cheia. Se Deus me desse a oportunidade de pedir, eu sendo jovem, o que eu ia pedir? Dinheiro.
Por que Salomão pediu? Porque ele via no pai dele que a coisa mais importante que existia na face da terra era Deus. Que a coisa mais importante que existia é a sabedoria. Nós vemos isso já no início do livro, que ele diz que no início do livro de sabedoria, ele diz para nós, de Provérbios, né, ele diz para nós lá no 1, se eu não me engano, no 7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele reconhecia Deus como seu Senhor, e ele precisava temer a Deus, ele precisava ter conhecimento da palavra de Deus, e é isso que ele pede, e é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos vendo que Davi, ele viveu uma vida tão correta, uma vida tão voltada para Deus, que o filho dele, quando teve a oportunidade de pedir alguma coisa, ele pediu sabedoria para Deus. E o que nossos filhos pediriam se fossem queridos por Deus, e Deus chegasse para eles e disse assim: o que tu quer? O que tem sido de maior valia na tua vida? É isso que o teu filho vai querer. Então nós precisamos ser testemunho para os nossos filhos. Se nós vivermos uma vida que busca a palavra de Deus, o que nossos filhos vão querer? Vão querer Deus. Leu o que a Josi escreveu aí? Apareceu? Não? Olha o Kim, ó, vamos ver. O Kim disse que pediria para morar com os Goliaths macientos. Ó, a vontade dele é a união da família. Lindo da vó. Então, gente, é isso, entende? É lógico que o Joaquim hoje ele tem um pensamento. A coisa, eu acho que a maior felicidade da vida dele é se todo mundo vivesse junto. Entende? Seria uma comunhão. Mas o que tem valor, se tu olhar, o que tem valor na casa da Josi? Família. A família tem valor. Então, se a Josi e o Felipe mostram que a família é essencial, a família é primordial, o que ele vai querer? Família. Se ele vai crescer e vai ver que as nossas metas são outras, ele vai começar a ver, e eu tenho certeza que na cabeça dele, a coisa mais preciosa que existe é Deus. É lógico, ele vê a família como, ele quer a família toda junta, mas eu garanto que ele quer a família em volta com Deus. Entende? Então é isso, nós precisamos ver o que tem tido valor no nosso viver. E se nós temos acreditado que Deus, assim como o salmista diz aqui, eu sei que os teus juízos são justos. Se nós mostrarmos, sabe, a Cássia falou esses dias aqui a respeito de, é fácil no caso para ela reconhecer a paternidade de Deus, porque ela teve um pai que amava a paternidade de Deus, ensinou a paternidade de Deus e amou os filhos conforme Deus deveria ser, como o Deus amaria, um pai que entrega a vida pelos filhos. É fácil para o Joaquim entender a bondade do pai, a bondade de Deus como pai, porque ele tem um pai que ama ele. E as crianças que não têm um pai que ama, como é que eles vão entender? Isso que eu quero falar, isso que eu estou tentando falar para vocês hoje, é testemunho. Nós precisamos dar testemunho, e todos vocês que estão assistindo a live, qual é o testemunho que o filho de vocês tem tido a respeito da palavra de Deus de vocês? Uma coisa importante também é que não é fácil de ver a paternidade só porque tu me amou, no sentido de, tipo, me deu presentes, ou nem só porque tu estava presente na minha vida. Isso é uma boa parcela, mas também é fácil para eu entender o que é o castigo de Deus, o que é a repreensão de Deus, o que é justamente a repreensão de Deus, porque isso não foi tirado de mim quando eu era criança também. Isso eu acho que é uma coisa que os pais, até os cristãos da atualidade, pecam muito. Eles demonstram esse amor, só que é um amor humano, né? Eu tava vendo esses dias, um pai humano não consegue ser o pai que Deus é, porque a gente peca, a gente é pecador, a gente falha. Só que demonstrar também através da repreensão o amor, né? A segunda parte do versículo, né?
o porquê é bom a repreensão. Se eu não tivesse aprendido que toda vez que tu me repreendia era porque tu me amava e queria que eu aprendesse do jeito certo, eu talvez não entenderia isso da parte de Deus. Quando eu lesse esses versículos de Salmos, eu ficaria, gente, não faz sentido ele ser grato pela repreensão ou pelos tempos ruins. Só que faz todo sentido pra mim, porque é algo que eu tive vindo do meu pai e da minha mãe. É isso, entende? Às vezes é que está muito deturpado o amor, né? O amor paternal hoje, nos dias de hoje, infelizmente. As pessoas acham que o amor paternal é o pai que deixa, o pai me ama, o pai me dá tudo o que eu preciso, o pai me incentiva. Não, o pai é aquele que diz não, o pai é aquele que repreende, o pai é aquele que ama a tal ponto de dizer para o filho, não, tu não vai fazer isso porque isso é ruim para ti. Isso é amor. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Eu sei, Senhor, que os seus juízos são justos. E sei que na tua fidelidade tu me castiga. Eu preciso ser castigado por Deus. Por que eu preciso ser castigado por Deus? Porque os juízos dele são justos. É isso que eu quero que entendam. Nós somos gratos a Deus por ser repreendidos, porque por intermédio dessa repreensão, nós estamos sendo repreendidos para andar de uma forma correta. E isso que um pai faz, não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Qual pai vai dar uma cobra para o filho que pede um pedaço de frango? Qual é o pai que vai dar veneno para o filho que pede água? Não, ele vai dar o melhor para o filho, porque ele ama o filho. E quem dirá o Pai Celeste? Então por que nós estamos reclamando das coisas que estão acontecendo na vida da gente? Está acontecendo problema, está acontecendo dificuldade na vida da gente, agradeça a Deus, pare de reclamar e diga para Deus, Senhor, obrigado porque isso está acontecendo na minha vida. Mesmo que a palavra de Deus diz para nós, mesmo que essa dor momentânea não me traga alegria, eu sei que para mim no futuro é o melhor. Então eu preciso ser grato já. Tudo que Deus faz para nós, as aflições que nós sofremos, é estabelecida pela sabedoria de Deus. E elas são executadas sobre nós pela sua misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e por causa disso, às vezes, Ele nos disciplina. Ele nos ensina como é que nós devemos andar. Nós somos afligidos por Deus pela misericórdia, pela sabedoria de Deus. Então sejam gratos a Deus pelas coisas que estão acontecendo na vida da gente. Eu sei e brinco, às vezes eu digo assim, Senhor, eu sei que as tuas aflições são boas, mas me dá um refresco, né? Pô, tá difícil, porque às vezes parece que, gente, é uma coisa atrás da outra, um troço atrás do outro, dá tudo errado, tudo errado. Sabe, meu pai tinha um ditado que ele dizia que desgraça pouca não tem graça. Não sei se a mãe lembra. Mas ele dizia, desgraça pouca não tem graça. Ou seja, quando vem uma desgraça, vem outra em cima, e vem outra em cima, e vem outra em cima, e vem um monte de desgraça uma atrás da outra. Não vai ficar barato. Mas isso, as coisas acontecem na vida da gente para que a gente possa ter crescimento. Então nós temos que aprender que por intermédio das misericórdias de Deus nós somos afligidos. O salmista reconhece a justiça de Deus nas aflições que ele passou. Obrigado, Senhor, por tudo que eu passei até hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que eu sofri até hoje. Eu gostaria que qualquer um de vocês parasse e pensasse hoje. A mãe está com 80 anos, né? 42, 80. A mãe está com 80 anos. A mãe fez 80 anos esse ano. Se ela não tivesse passado por tudo que ela passou, ela seria o que ela é hoje? Não, de forma alguma. Tudo o que aconteceu na vida dela foi para o bem dela. Para ela chegar na idade que ela está, da forma que ela está. Tudo o que aconteceu na minha vida foi uma preparação para eu ser o que eu sou hoje. Então sejamos gratos a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Então as coisas acontecem para o meu melhor. Deus tem cuidado, Deus tem misericórdia, Deus tem sabedoria.
Se a gente continuar reclamando das coisas que estão acontecendo na vida da gente, de duas uma, ou nós não estamos acreditando em Deus, ou nós não estamos confiando em Deus. Sejam gratos a Deus por tudo que está acontecendo. Seja qual for a coisa que está acontecendo na tua vida, agradece a Deus. Quando a palavra de Deus diz para nós em Filipenses, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ela não está dizendo para nós, eu posso todas as coisas, Deus vai me dar tudo, eu vou ser abençoado, eu posso tudo. Sabe o que ele está dizendo? É que a gente não vê exegese, não faz exegese, não vê, pior que não cai nem em exegese isso, cai em interpretação de texto. Sabe, é interpretação de texto, porque se tivesse lido uns versículos antes, ele está dizendo ali, eu sei viver com fome, eu sei viver na abastança e sei viver na fome, eu sei viver na doença e sei viver na saúde, eu já sofri naufrágios, eu já fui açoitado, eu já fui preso, já aconteceu tudo na minha vida, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser preso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome naquele que me fortalece. Eu posso ser triste naquele que me fortalece. Eu posso ser agredido naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso as coisas boas e posso as coisas ruins. E é isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu reconheço o teu justo juízo. E sei que na tua fidelidade tu me castiga. Então, gente, tanto qualquer um dos que seja os autores, seja Davi, Daniel ou Esdras, é igual, não muda nada. Os três sofreram e os três são gratos a Deus. E isso nós vemos não só com os três, mas com qualquer um outro que tiver na Bíblia. Eles são gratos por tudo que aconteceu. Nós vemos a vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, que fala a respeito da prisão, né? Quando ele está morrendo, lá está para morrer, em 2 Timóteo, que ele está falando, Marcos, vem aqui, porque eu não sei se vai dar tempo, eu preciso que tu venha aqui, porque eu vou morrer, eu estou no calabouço, eu vou morrer, eles vão me matar. Mas eu estou tranquilo porque eu sei em quem eu creio. Não é as bênçãos que vão me trazer para perto de Deus. Não são as circunstâncias que me traz para o lado de Deus. O que me traz para o lado de Deus é Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que o salmista entende aqui. E essa verdade é difícil dos crentes entender. Por quê? Porque nós vivemos um evangelho que não é evangelho. Nós vivemos qualquer evangelho, menos o evangelho de Cristo. Sabe o que o evangelho de Cristo diz para nós em Hebreus 12? O que Paulo fala para nós em Hebreus 12, versículo 6? Diz assim, ó, porque o Senhor corrige e ama... porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ah, mas esse versículo eu não quero. Eu quero não vai te faltar nada. Nada te faltará, esse eu quero. Eu quero tudo me é lícito. Eu quero tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu quero só isso, eu não quero, esse versículo aqui tira da minha Bíblia. Como é que eu vou botar um versículo? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita os filhos. Não, isso eu não quero. O que nós estamos lendo, 75, Senhor, eu conheço o justo juízo do Senhor e Ele me aflige fielmente. Esse eu não quero. A gente quer colocar lá atrás do carro, Deus é fiel. Nós queremos colocar lá atrás do carro, Deus me deu. As bênçãos de Deus estão sobre mim. Mas a gente colocar lá, Deus açoita o filho que recebe, ninguém quer botar. O problema é que as igrejas abriram muitas, como é que eu vou dizer, muitas... Vitoriolatria. E aí começou a facilitar as coisas para trazer as pessoas para a igreja. Só que chegou um ponto que eles estavam trazendo as pessoas para a igreja e continuavam pregando uma palavra falsa, porque é falso isso.
A palavra diz que a gente no mundo também vai ter aflição. Também diz que não foi prometido só o mar de rosas, que a rosa também tem espinho. Então não é só coisa boa que a gente vai ter problema, a gente está no mundo, a gente vai sofrer dor, a gente vai ter doença, como qualquer outra pessoa. Aí eu vejo assim, como esse desse culto aí que você estava falando, que eu nem sabia que tinha isso. Não. Meu Deus, para mim isso daí é uma heresia. Só que é uma máscara para levar os jovens para a igreja. É isso que eu estava falando. O problema é a gente começa a usar de subterfúgios para levar as pessoas para a igreja. É isso que é isso que a igreja está fazendo, arranjando subterfúgio para trazer pessoas para a igreja. Só que nesse Mas não estou trazendo as pessoas para Deus. Só que nesse subterfúgio abriram uma brecha para os jovens poderem beber, dizendo: toma bebida sem álcool, tu não vai estar fazendo errado, tu não está bebendo álcool. Nunca foi dito, pelo menos para mim, né? Antigamente, há muitos anos atrás, era um horror beber, fumar para quem estava dentro da igreja evangélica. Depois de um certo tempo começaram com aquela: nunca foi dito que era proibido beber. Não, não é proibido beber, a Bíblia não fala isso. Só que se tu tá servindo a um Deus e tu tá bebendo, tu tá escandalizando a palavra de Deus. Tu não tá dando um bom testemunho. Então agora tu vê assim nas redes sociais os jovens que tu sabe que estão dentro da igreja, que estão às vezes até no ministério dentro da igreja, botando foto com um copo de bebida. Tu não sabe se é alcoólica, se não é, se tem álcool forte ou não. Mas não é um negócio que atrai, que seja legal para o lado certo da vida. Para ti que está servindo a Deus, que está à frente de um trabalho. Se tu tem que ter responsabilidade e uma boa disciplina no teu emprego, por que na tua igreja tu vai ser diferente? Mas só que daí as igrejas, os grupos de jovens, os pastores foram abrindo para trazer os jovens para dentro da igreja e no fim acabou que virou uma bagunça. Porque daí tem balada gospel, tem carnaval gospel, tem isso gospel, tem aquilo gospel e é tudo uma mentira. Tudo gospel. Tudo gospel para fora. Gente, nós precisamos entender que a palavra de Deus, Deus é justo. É isso que nós precisamos entender. Então assim, nós precisamos viver uma vida corretamente. E nós entendemos que a paternidade de Deus, nós reconhecemos a paternidade de Deus, e quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, nós reconhecemos que ele está em condição de nos disciplinar. Nós precisamos entender, é isso que o salmista está dizendo para nós. Ele vai exercer disciplina sobre nós, e nós temos que ser gratos por isso. Se nós não formos disciplinados por Deus, nós não somos filhos. Isso que fala em Hebreus 12:8, que diz: se Deus não os disciplinar como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade. Se nós não estamos sendo disciplinados por Deus, é porque nós não somos filhos de verdade. Então, começa a te preocupar se Deus não está te disciplinando. Tá dando tudo certo na tua vida. Gente, começa a te disciplinar. Começa a olhar para ti e dizer assim: gente, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Ninguém debate comigo, ninguém combate o meu jeito de andar. Lá na minha empresa, todo mundo é meu amigo. O Cláudio é um cara legal. Se todo mundo tá achando eu um cara legal, gente, tá feia a coisa pro meu lado. Como é que um crente não está sendo sal? Uns anos atrás, tu dizia que era crente, as pessoas não queriam nem muito contato contigo. Tu é fanático, Hoje virou moda ser crente. Hoje é moda. Hoje é moda. Hoje tem até as baladas legais aí. Ser crente. Gente, vamos lá, vamos seguir. Vamos começar então o estudo, né? Puxa, é 40 já, vamos começar o estudo então. Até agora eu só fiz a introdução aqui. Bem sei, Senhor, né? Começa assim o versículo, bem sei, Senhor. Ou seja, quando ele diz eu bem sei, ele está dizendo: Senhor, eu me sinto seguro.
Senhor, eu não tenho dúvida sobre esse assunto. Eu tenho convicção. O salmista está dizendo que tem convicção na sua mente. Ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que os juízos são corretos. Ele sabe que mesmo durante a aflição, esse Deus, ele continua sendo Deus. Ele sabe, por mais que sejam misteriosos os julgamentos aos quais nós estamos passando, porque nós não sabemos por que nós estamos passando. Como eu falei lá, que fala para nós no versículo, as aflições, momentaneamente, elas são doloridas e tristes para nós, mas nós precisamos dela. Por mais difícil que essas tribulações sejam, elas são necessárias para a vida da gente. Mas o que nós temos que entender é que mesmo durante a aflição, ou principalmente no meio da aflição, Deus continua do nosso lado, Deus está junto conosco. Não sei qual é a forma que tem sido o julgamento de Deus para a tua vida, mas acredite que é a melhor forma a qual ele viu que é para ti, porque Ele sabe o dia de amanhã. Não tenha dúvida que o que está acontecendo na tua vida agora é o melhor para ti, e é com os melhores dos propósitos. Deus está fazendo isso para que a tua vida melhore, para que tu viva em conformidade com a palavra de Deus, para que tu viva de acordo com a palavra de Deus. E eu quero que tu entenda, assim como o salmista está agradecendo aqui, se a gente perguntar para nós somos gratos a Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo na vida da gente? Nós somos gratos a Deus pelas coisas que estão acontecendo? Nós temos agido de uma forma agradecida a Deus e agradecendo a Deus: Senhor, obrigado pelos problemas, obrigado, Senhor, pelas dificuldades, porque essas têm me trazido para perto de Ti. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel, inclusive nas aflições. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel quando Tu me castigas. É assim que tem sido a nossa oração? Ou nós temos vivido uma vida de lamúrias? Nós temos vivido uma vida de entristecimento, dizendo assim: ó Deus, ó vida, ó dia, ó... Sabe, é isso? Obrigado, quando a palavra de Deus falou assim: eu bem sei que os teus juízos são justos. Ele não está... Gente, eu quero que vocês entendam que ele não está se referindo aqui às leis de Deus, porque é lógico que as leis de Deus são corretas. É lógico que tudo está escrito na palavra de Deus é certo, mas ele não está se referindo a isso aqui nessa passagem. Ele está se referindo às transações divinas, ele está se referindo aos preceitos da lei, o porquê que as coisas acontecem por causa disso. O profeta ele acrescenta imediatamente aqui que as tuas leis são boas, os teus juízos são bons, e por causa disso eu estou sendo castigado. É isso que nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que reconhecer: eu estou sendo castigado por causa que eu não tenho vivido uma vida correta, por causa que eu não tenho feito as coisas que devem ser feitas. Os juízos de Deus são corretos. Se eu estou sendo castigado, não é por acaso, é porque eu não tenho sido perfeito, é porque o meu pecado tem se levantado diante de Deus, é porque a minha vida tem sido de uma forma errada diante de Deus. Eu quero que vocês entendam, se nós voltarmos, tá? E pegar no original esse texto, ele está falando a respeito de um castigo que me traz ao arrependimento. Obrigado, Senhor, pelos castigos que Tu colocas sobre a minha vida, que esses castigos me trazem para o arrependimento. Se nós olharmos a palavra no hebraico lá, quando ele se refere a os teus justos juízos, ele está dizendo tzedek. A palavra que é tzedek, que fala de justiça, que está falando essa é a primeira causa que fala de justiça, né? As tuas justiças são justas. Aí é o tzek, que quer falar, que está falando em verdade. E o último ele fala emunab, que diz que tem quase a mesma significação. Esses dois termos: a tua justiça é justa. É isso que nós precisamos entender. Quando tudo que Deus faz é justo. Deus não vai julgar, Deus não vai
castigar a gente a seu bel prazer. Como um pai que ama um filho não vai julgar ao bel prazer. Ele vai julgar o filho de uma forma correta, de uma forma perfeita. Sabe o que eu quero que vocês entendam? Que Deus regula os seus julgamentos. Ele sabe o que é correto. E a palavra de Deus diz para nós que Ele não nos julga de uma forma ao qual a gente não pode suportar. Ele faz isso para calar a boca dos ímpios. Porque aí o ímpio pode dizer para si, cara, tu serve a Deus, mas as coisas dão tudo errado na tua vida. Que Deus é esse? E aí a gente está colocando em dúvida a fidelidade de Deus. Aí quando a gente vê o salmista dizendo assim, Deus é justo e o seu juízo é justo, a ponto que Ele me disciplina fielmente. Ou seja, a disciplina que Deus coloca na minha vida não é por causa do bel prazer de Deus, não. Mas é para mim trazer para o arrependimento, para eu voltar para Deus. E o ímpio não ter o que falar. Ou por acaso nós não vemos que o ímpio se alegra quando o justo está sendo castigado. Agora quando o julgamento é sobre ele, daí ele entristece. Não é isso que acontece? E por que nós vamos ser como os ímpios? Quando o castigo vem sobre nós, nós vamos espernear? Não é, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que deixar de ser hipócritas como os ímpios. Que quando eles são castigados, eles entristecem e falam mal de Deus. E nós estamos vendo os crentes fazendo a mesma coisa. Seja bem-vindo, meu querido amigo Adriano. Então eu quero que vocês entendam que Deus nos poupa. É incrível, né? Pô, tu está dizendo que Deus nos castiga, agora tu está dizendo que Deus nos poupa? Sim! Ele está nos poupando de um sofrimento maior. Ele está nos poupando de ir para o inferno. Ele está nos poupando de sofrer. Ele nos dá um castigo que nos traz ao arrependimento. E esse arrependimento nos tira o corpo do inferno. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus. E aí, sabe o que nós estamos fazendo? Ao invés de nós estar agradecendo a Deus, nós estamos lamuriando, dizendo, ai meu Deus, que tristeza. Vamos mudar os nossos pensamentos, gente. Vamos ter uma visão expressiva da graça divina. E agradecer a Deus das coisas que estão acontecendo na vida da gente. Deus nos julga de acordo com a sua conduta reta. Ele olha para nós e quer que nós andemos retamente. É isso que fala lá em Romanos, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 29 em diante. E Ele nos glorificou, nos justificou, nos santificou. Ele nos escolheu, nos glorificou. Não me lembro lê para mim aí, Romanos 8, 29 e 30, que ele diz que ele nos elegeu, espera que ela vai achar ali, vamos ler Vou ler certinho. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Antes de antemão conheceu, Ele predestinou. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Para ser conforme a imagem do seu Filho. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E a esses justificou. E aos que justificou, esses também gloriou. E os que justificou, glorificou. É isso. Deus faz tudo por nós. Ele nos elege, Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. Por intermédio... e aí Ele só pega uma varinha mágica e... Pim! Não! Por intermédio de uma justa aflição. E aí Ele vai mostrar para nós o juízo correto
como é que nós temos que andar. E por intermédio desse juízo nós nos arrependemos e andamos de acordo com a justiça de Deus. Uma justiça em si mesmo, não é uma justiça qualquer. Não é uma justiça do STF. Não é uma justiça de um juízo corrupto. Juiz corrupto. Mas é a justiça justa. É isso que está falando nesse versículo. A sua palavra, é por intermédio da sua palavra, a sua doutrina e o seu perfeito preceito. É isso. Tudo consiste na santidade de Deus. Tudo consiste na justiça de Deus. E assim os perversos são julgados. E assim os justos também são julgados, verdadeiramente e corretamente. Não há injustiça em qualquer dispensação de Deus, gente. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Nós precisamos agradecer a Deus pelas correções que Ele faz ao seu próprio povo. E a palavra de Deus diz para nós em Mateus 10, versículo 15, com certeza, isso vocês devem conhecer bem essa palavra, com certeza eu vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Ele é mais rigoroso conosco porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos mudar então. Nós precisamos entender que esse castigo que vem sobre nós, essa aflição que vem sobre nós, ela serve de bem, ela serve de lucro para nós. Porque ela nos faz participante da santidade de Deus. Gente, eu torci as mãos assim, e eu me lembrei da reino de Deus lá, Não fala, não. Não, é que ele tem a mão, e agora eu torci a mão aqui porque eu me lembrei dele. Desculpa, gente, desculpa. É me esqueci, Edir Macedo. Eu me esqueci, é que agora eu torci. Gente, pelo amor de Deus, olha o que vem na cabeça da gente. Então, gente, eu quero que vocês entendam que tudo que acontece, todas essas aflições, esses problemas que acontecem na vida da gente, é para o nosso bem e lucro, para que nós nos tornamos participantes da santidade de Deus e para que nós não sejamos condenados com o mundo. Lembra que nós lemos todos nas ceias, quando a gente lê o versículo 31 e 32 lá do capítulo 11 da 1 Coríntios, tudo ao contrário o caminho. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados a atenção por Deus para não ser condenados com o mundo. E isso é uma experiência que nos dá propriedade de andar de acordo com a palavra de Deus. Isso implica na nossa confiança para com Deus. Isso mostra para nós que nós devemos ser gratos a Deus e nós estarmos dispostos a declarar que Deus é o Senhor da nossa vida e assim por intermédio disso nós podermos glorificar Ele. O salmista diz que ele é dolorosamente provado, mas ele reconhece o justo juízo de Deus e ele espera em Deus todas as provações e agradece a Deus pelas provações, porque ele sabe que ele tem sido disciplinado justo e sabiamente. Então que nós aprendamos a agradecer a Deus pelas vezes que nós somos disciplinados, pelas vezes que nós somos afligidos. Nós temos que saber, Deus é taxativo e certeiro em todos os momentos que Ele nos corrige. E nós temos que falar sem hesitação, assim como o salmista dizendo: eu agradeço, Senhor, pela justa tribulação que eu tenho passado na minha vida. E eu não sei qual é os propósitos dela, mas mesmo assim eu me alegro neles. E nós devemos nos alegrar, assim como o salmista dizer: obrigado, Senhor, pelos teus justos juízos, inclusive pelas aflições ao qual tu tem feito eu passar. E terminando o versículo ele diz: e com que fidelidade me afligiste. Tu me afligiu com fidelidade.
E quando essa aflição é conosco, nós temos sentido alegria também? Nós temos agradecido a Deus pelas coisas ruins que têm acontecido no nosso viver? O profeta nesse verso, ele evidencia que ele, por intermédio dessas aflições, ele faz um exame rigoroso e sincero sobre si mesmo. E esse exame rigoroso, ele traz conhecimento de si mesmo. Traz reconhecimento que os seus atos não têm sido muito corretos. E ele começa a mudar o seu modo de agir. Ele reconhece e sem ponderar que é culpado. Ele sabe da culpa dele. E ele, por experiência própria, ele agradece a Deus pela justiça que Deus tem feito sobre a vida dele por intermédio das aflições. O salmista quer dizer mais ou menos assim. Eu fiz aqui mais ou menos o que eu acho que ele quis dizer. Senhor, eu sei que a sua lei é santa e justa, que devo ser severamente afligido. Eu reconheço essa verdade. E por meio dessas aflições, eu discerno que a tua justiça corresponde ao caráter da tua palavra. Nós temos que agradecer a Deus por essa justiça. Nós temos que agradecer a Deus pela fidelidade dele, porque ele nos amar de tal forma que nos aflige para que nós tenhamos lucro nisso. O lucro de não perder a nossa alma. O lucro de poder estar sempre na presença de Deus. É uma fidelidade de Deus sem interesse nenhum. Sabe, Deus não foi arbitrário quando ele colocou as leis dele. Quando ele colocou as leis dele não foi por malícia para nós, ou quando ele nos aflige não é por malícia só para nos ver sofrer. Não, de forma alguma. E não é também por acaso que vem essas aflições sobre a nossa vida. Mas ele faz isso para que nós, por intermédio desse sofrimento, a gente olhe para dentro de nós, enxerga a nossa alma, e assim ele mostra para nós a forma correta de nós andar, de nós ter um bem-estar com Deus. Nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Nós temos que olhar que os maus que estão acontecendo na nossa vida é porque nós temos andado de uma conduta imprópria, ao qual deve ser corrigida. Uma lição ao qual nós precisamos aprender, e por causa disso nós somos afligidos. Ele quer ensinar para que nós vivamos melhor. Ele quer colocar sobre nós uma influência. Ele quer colocar na nossa vida mundana, na nossa vida agora terrena, uma felicidade do céu. Então eu preciso afligir a tua carne para que tu possa viver em espírito. Nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Ele nos dá uma compensação. Tu vais sofrer agora para viver uma eternidade de alegria. Visto que o amor, gente, ele precisa de severidade, o que a Cássia falou no início. Quando a gente reconhece a paternidade, a gente reconhece que essa paternidade muitas vezes ela nos aflige, essa paternidade muitas vezes nos castiga para que nós nos tornemos pessoas melhores. Foi isso que o nosso pai e a nossa mãe fez. Nos castigaram muitas vezes para nós nos tornarmos pessoas melhores. E esses castigos momentaneamente eles são dolorosos, mas eles trazem coisas maravilhosas para a vida da gente. Então, Deus, por intermédio da vara sobre os eleitos dele, nos traz salvação. Ele nos traz salvação e compreensão. Então que nós possamos ser como o salmista, agradecidos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és justo na Tua justiça, e inclusive nos Teus castigos Tu és fiel. Tu me aflige com fidelidade. E isso era necessário para o salmista. Por isso o Senhor não reteve bênção sobre a vida dele, e ele foi muito abençoado. A palavra de Deus diz para nós que quando Jesus fala a respeito de Davi, ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e um homem que teve vários pecados.
E mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sofreu na pele dele muitos castigos e aflições. E nenhum deles ele reclamou. Ao contrário, ele diz: é glorioso, eu amo os teus justos castigos. Sabe, gente, Deus, eu quero que vocês entendam, se nós lermos a passagem lá de 1 Samuel, do capítulo 2, do versículo 21 até o 36, nós vemos que os filhos de Eli fazem um monte de coisa errada e Eli passa a mão por cima da cabeça dele. Deus não é assim. Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça. Se nós fizermos alguma coisa errada, Ele vai nos castigar para que nós venhamos ao arrependimento. Se Ele deixar nós vivermos no erro, nós vamos viver uma vida longe dEle, depois que nós partirmos dessa terra. Mas Ele nos repreende com amor, para que a gente possa estar junto dEle o resto da nossa vida. É o que a palavra disse para nós aqui, né? Que a Cássia leu, Romanos 8, 29. E Ele, os que de antemão Ele predestinou, Ele glorificou, santificou, e é aquela ordem que está lá no versículo, que eu nunca lembro. Eu sei o que o versículo diz, mas não lembro a ordem. Então, gente, o que nós vemos quando o salmista está falando aqui, que nós vemos que ele está progredindo na escola da graça. Ele está agradecendo a Deus pelas coisas que Deus fez. Ele assimilou os mandamentos de Deus e os entendeu. E por causa disso ele sabe que é justo o juízo de Deus. E agradece todas as aflições as quais ele tem sofrido, porque estas têm trazido ele para perto de Deus. Deus é fiel na sua palavra, mesmo quando ele aflige o seu povo. Isso está lá em Deuteronômios 3, versículo 2. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo, e tudo que Ele faz, Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Nós temos que acreditar dessa forma. A fidelidade de Deus é demonstrada em não permitir que nós não somos tentados acima do que nós somos capazes de suportar, mas antes disso Ele nos dá o escape. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações as quais vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força para vocês suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, gente, parem de dizer que eu caí por causa que eu não aguentei. Não, tu não caiu porque tu foi sem vergonha. Essa é a realidade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por a tua palavra ser justa. Obrigado, Senhor, por tu ser justo. Obrigado, Senhor, pelas aflições que tu tem colocado na minha vida, porque essas aflições têm me trazido para perto de ti. Obrigado, Senhor, porque por intermédio dessas aflições eu alcanço a salvação, porque eu me arrependo. E é para isso que serve essas aflições, para o arrependimento. Mas Coríntios 11, versículo 32 diz para nós: mas nós somos julgados e castigados pelo Senhor. Isso nós lemos na ceia também. Nós somos julgados e castigados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo ou pelo mundo. Então eu sou julgado e castigado pelo Senhor para não ser condenado pelo mundo. 1 Pedro 4,19. Por isso, os que sofreram, por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para que eles... Nossa, gente, de vez em quando dá uns tilt na cabeça, né? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para os que o devem, por meio dessas suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, porque sempre cumpre as suas promessas. Então, os que sofrem, eles sofrem para que a gente possa chegar aos cuidados do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Ele sempre cumpre as suas promessas. Esse é o sinal do arrependimento. Esse é o sinal da salvação. Nós só vamos ser salvos no dia em que nós nos arrependermos. Só vamos nos arrepender no dia que nós reconhecermos que somos pecadores. Só reconheceremos que somos pecadores no momento em que nós formos repreendidos por Deus, porque Ele repreende aqueles que ama. Então,
No momento que tu for repreendido por Deus, no momento que tu estiver sofrendo qualquer problema na tua vida, agradece a Deus. Levanta as mãos para os céus e diz: obrigado, Senhor, por um dia tu ter me amado. Obrigado, Senhor, por um dia tu ter me predestinado, tu ter me trazido para o teu caminho, por tu ter feito de mim uma pessoa nova, por tu ter transformado a minha vida. E eu aceito o teu castigo e agradeço porque eu conheço a tua fidelidade. E eu sou castigado na tua fidelidade, porque os teus juízos são justos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa, de novo eu passei do horário, para não perder o costume. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que nós possamos de verdade colocar mais esse versículo em prática na vida da gente, né? Senhor, eu agradeço pelo teu justo juízo. Vamos ler ele de novo. Deixa eu chamar ele aqui para a gente ler ele de novo. Bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e com que fidelidade tu me afligiste. Obrigado, Senhor, por tu ser esse Deus maravilhoso que tu és e cuidar de mim. Muitas vezes me afligindo para me trazer de volta. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que o pai da gente vai lá, ou a mãe da gente, agora não pode mais, né? Mas a mãe pegava a gente pela orelha e atravessava a cidade lá. A gente pela orelha: vem cá, para de fazer isso aqui, que eu vou. E aqueles puxões de orelha nos ensinaram muito, né? Eu tinha medo, que a mãe pegava eu pela orelha e de vez em quando eu disse assim: ela daqui uns dias ela vai ficar com a minha mão, com a minha orelha na mão. Ela me andava, eu andava meio no ar sempre, porque, gente, eu era terrível. E a mãe me grudava as orelhas muitas vezes lá. Obrigado, mãe, por ter me amado a ponto de me afligir, de me corrigir, de me castigar. Obrigado, Deus, por tu me amar a ponto de me afligir, me castigar, para que eu seja uma pessoa melhor. Amém? Cássio, faz uma oração para nós encerrar. Vamos orar pela Elaine. Ela fez exames hoje e vamos pedir que Deus tenha misericórdia dela e que seja um resultado bom. Amém. Orar pela Emanuele, pela Patrícia e pelo Ministério Restaurar. E pela Joana, que está gripadinha de novo. Amém. Vamos fazer então. Josi, Cássio. Elaine, Emanuele. Pela a Patrícia. Deus, nosso Senhor, nosso Pai, primeiramente eu gostaria de colocar nas tuas mãos as vidas das nossas irmãs e irmãos, Pai, que estão precisando das nossas orações e estão precisando do teu agir e do teu mover. Por mais que muitas vezes a gente não entenda o que o Senhor está fazendo, que a gente possa ter gratidão no nosso coração e entender que o fim e o propósito de tudo é o engrandecimento do teu nome e a realização do teu plano para a humanidade e para a nossa vida eterna, Pai. Que a gente possa confiar na caminhada e ao mesmo tempo a gente possa ter fé e confiança e que a gente possa nessa caminhada estar junto com os nossos irmãos. Amém. Sempre, Pai. Que a gente sempre possa contar uns com os outros. Coloco nas tuas mãos a vida da Elaine, a vida da Patrícia, a vida da Joana, a vida da Emanuele. Cada um, Deus, cada um está passando por uma coisa diferente, mas todas elas eu peço para que o Senhor guarde com as tuas mãos de Pai, Deus. E baseado acerca do que a gente ouviu hoje, que a gente possa compreender também que os teus castigos são para o nosso bem e para a nossa melhoria. Amém. Que quem teve um bom exemplo de pai em casa e também quem não teve um bom exemplo de pai em casa, consiga te perceber como um pai mais perfeito do que os pais bons que a gente tem aqui nessa terra, como um pai realmente justo, como um pai sem pecados, um pai limpo, que tudo que faz é para que a gente possa crescer em ti, Deus. Que os castigos nos façam nos aproximar de ti, que os tempos ruins nos façam nos aproximar de ti e que os tempos bons também não nos afastem de ti, mas nos façam nos aproximar de ti, Pai. Que cada dia mais a gente tenha vontade de estar próximo, buscando, exaltando o teu nome, adorando o teu nome e clamando pela tua volta, Pai. Que a gente possa estar junto de ti na eternidade. E eu agradeço, desde já, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, boas ou ruins, mesmo a gente sem entender qual é o propósito de cada uma delas. Coloco a vida de todo mundo nas tuas mãos e que a gente continue te servindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém. Então tá, gente, domingo estamos aqui novamente às 18 horas, falando a respeito da Palavra de Deus, no domingo o livro de João, né? Então nós estamos estudando João nos domingos e Salmo 119 nas quartas-feiras. E agora no YouTube a gente está lançando vídeo toda segunda-feira, João. Toda quarta-feira a gente lança essa de 3 minutos e todas as sextas-feiras a gente bota esse de hoje, o Salmo 119. Então hoje entrou o 3 minutos. Se vocês não sabem, é youtube.com, né? É só youtube.com. É youtube.com/c/PR Cláudio Goulart. Esse é o nosso endereço. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Perdi o botão do Facebook.